Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Naquele dia, a humanidade se lembrou do medo que era viver dominada por eles, de como é humilhante viver em uma gaiola. Olá pessoas, eu sei que esse canal é muito focado em quadrinhos e tem uma pitada de filosofia aqui e ali, mas hoje nós vamos falar de um mangá. O mangá. O meu mangá favorito, Ataque dos Titãs. Na verdade eu vou explicar pra vocês por que eu amo tanto esse mangá e porque eu acho que você, cara espectador, precisa ler esse mangá. Então você pode ver tranquilo esse vídeo inteiro que não vão ter spoilers. De fato, não vai ter nada que vai estragar sua experiência lendo Ataque dos Titãs. Mas eu vou fazer uns comentários sobre a história. Não vou revelar nada, fiquem calmos. Mas eu vou falar umas coisinhas pra te dar um gostinho de querer mais, te deixar intrigado a ponto de querer ler essa maravilha. Pois bem, vamos começar do início, né? Do que se trata Ataque dos Titãs de fato? O mangá se foca em 3 personagens que vivem em um mundo bem diferente do nosso. Se foca em 3 garotos, no caso, Armin, o loirinho, Mikasa e o irmão adotivo dela, Eren. Na verdade, a Mikasa que é a irmã adotiva do Eren, mas tudo bem. No mundo onde eles se encontram, surgiram titãs há 100 anos. Titãs são criaturas enormes que andam pela Terra com o único objetivo de comer humanos. Eles não falam, eles não esboçam emoção, eles só devoram humanos. Então, a humanidade, durante esses 100 anos, tentou muito lutar contra os titãs, tentou achar pontos fracos, tentou se manter. Mas, porra, eles não tinham equipamento para isso. Canhões destroem a cabeça dos titãs, mas elas crescem de novo. E eles são enormes, eles vão desde, sei lá, de 4 metros até 15 metros. Então, porra, eles pegam pessoas com uma facilidade e devoram assim, com um gosto absurdo. Então a humanidade teve que dar seu jeito de sobreviver. E o jeito que eles conseguiram foram construindo muralhas enormes de 50 metros e se abrigando dentro delas. A humanidade construiu 3 muralhas concêntricas, né, em formato de círculo. Em uma das cidades que beiram uma dessas muralhas, vivem essas três crianças. E o primeiro capítulo da história, a apresentação de tudo isso, é justamente mostrando um dia na vida desses garotos. Eren e Mikasa estão catando lenha para levar para casa, então eles passam por um dos portões mais para dentro da muralha. Tem uns portõezões e tal que separam o interior da muralha dessas cidades, ficam do lado de fora da muralha. Eles voltam para dentro da cidade e eles já percebem chegada da família, né? Um amigo chamado Hannes, e ele começa a zoar com as crianças e tal, e o Eren já começa a pistolar com ele, porque ele faz parte do exército e passa o dia inteiro bebendo e enchendo o saco de todo mundo. Parece que ele tá completamente alheio à ameaça dos titãs. Pau vai, papo vem, Eren se estressa, Eren e Mikasa se estressam e vão embora pra casa. No meio do caminho, os sinos tocam. Os sinos que anunciam a abertura do portão de fora da cidade para a chegada da tropa de exploração. E já comento mais sobre isso. E aí eles começam a ver a tropa toda entrando pelos portões, nos seus cavalos e carroças e tudo mais. E todo o povo se junta para ver a chegada deles. As crianças também se chegam, porque para o Eren, eles são heróis da humanidade, né? Eles são grandes fontes de inspiração para ele. E eles veem aquele monte de povo, aquele contingente todo abalado, perdido. Depois as crianças vão para casa e a Mikasa fala para a mãe do Eren que o Eren quer entrar para a tropa de exploração. E num bate-boca e tal, a mãe dele vira pro pai dele e fala: bota um juízo na cabeça desse moleque. O pai ele vira assim: a curiosidade de um homem não pode ser controlada. Bom, eu vou lá atender uns pacientes, né? O pai dele é médico. Vou atender os pacientes, arruma a bolsa e tal. Aí fala pro Eren: Eren, quando eu voltar, eu vou te mostrar o que eu tenho guardado no porão, já que você quer tanto saber. O Eren fica assim meio intrigado, né? E o pai dele vai embora fazer suas coisas. As crianças passam o resto do dia fazendo suas coisinhas até que, em dado momento, tem um tremor na terra. Eles param assim e olham. E eles veem por cima da muralha um gigante. Um gigante tão grande que a cabeça dele fica por cima da muralha. Primeiro eles veem a mão dele vindo por cima da muralha e depois ele aparecendo por cima. E tipo, toda a cidade, toda a população para e fica embasbacada, porque nunca apareceu um titã daquele tamanho. E aí,
ele chuta o portão da muralha, escancarando a cidade inteira para os titãs entrarem. E aí começa aquele caos, né? Porque quando ele chutou a muralha, pedaços dela voaram por toda a cidade. Então tem pessoas esmagadas, coisas destruídas e casas estilhaçadas. O Eren, nessa preocupação, ele volta para casa e vê que a casa dele foi uma das que levaram um pedregulho em cima. E aí a mãe dele tá lá toda soterrada e a Mikasa e ele começam no desespero tentar tirar ela de lá. E aí eles começam a ver que os titãs já entraram na cidade, já começam a passar por lá. E quando eles estão lá tentando tirar um titã velho, eles começam a ir na direção deles. Nesse momento chega o Hans, né, o chegar da família, ajuda as crianças, tira eles de lá. E nisso que eles estão fugindo, o Eren vê o titã mexendo nos escombros, pegando a mãe dele e devorando ela. O Eren vê isso, assim, criancinha. E a história se desenvolve do Eren entrando pro exército com o objetivo de matar os titãs. A premissa pode parecer bobinha, interessante um pouco, mas é só a sinopse, é só metade do primeiro capítulo que eu contei pra vocês. A parada toda de Ataque dos Titãs é sobre o autor. O nome do autor é Hajime Isayama, e esse cara, meu Deus, é até difícil de escolher por onde começar. Mas vamos lá. Tem 2 pontos principais sobre esse mangá que eu quero comentar em específico. 1, o mundo, e 2, os personagens. Vamos começar pelo mundo, que eu já explico várias coisas. O mundo de Ataque dos Titãs é brutal e realista. Os humanos nesse mundo, eles têm a força militar, que é basicamente o foco do mangá, né? Que tem 3 forças. 1, a polícia militar, que é o pessoal que fica tomando conta do Distrito Central, toma conta do rei e tudo mais. 2, a tropa de guarnição, que é o povo que fica em cima das muralhas com canhões para atirar nos titãs quando chegam na beirada da muralha. E 3, a tropa de exploração, a divisão do exército que sai das muralhas para explorar o mundo lá fora e entender sobre os titãs. A maioria dos personagens entram nessa tropa de exploração, então ela é o foco das histórias, é o que a gente mais entende. Porém, o Hajime Isayama tem uma habilidade assim incrível em construir o mundo e ir explorando ele aos poucos. Você vai junto com os personagens entendendo como o exército, como cada tropa funciona, como os equipamentos dele, como as máquinas deles funcionam. E você vai descobrindo com eles como tudo nesse universo funciona. E você vai junto com eles descobrindo os mistérios, as descobertas, as intrigas, as tramas e tudo que rola nesse mundo. O mundo de Ataque dos Titãs, você percebe que ele é grande, que ele é complexo, que se você pudesse, você poderia só ficar lendo livros e livros sobre como esse mundo todo que ele construiu funciona. Não é nada assim tão complexo quanto, sei lá, o mundo de Naruto, né? Que tem vários países, cada país sua cultura e tal. Que, óbvio, o Masashi Kishimoto não explorou isso nos mangás dele, né? Mas tem lá. O universo de Ataque dos Titãs é menor, é bem contido, né? Até porque a maior parte da história se passa dentro dessas 3 muralhas. Mas tudo é muito, muito bem explorado. E óbvio que temos os habitantes desse mundo, que são os personagens principais. Óbvio que o foco da história é justamente no Armin, no Eren e na Mikasa. Mas temos todo um elenco de apoio maravilhoso. Mas vou comentar primeiro sobre os 3 personagens. Primeiro, o Eren é o protagonista da história, obviamente. Porém, um problema que atinge muitos e muitos mangás é que o protagonista não tem personalidade. O protagonista, ele é feito do jeito mais simples possível, só um conceito, só um objetivo em mente. Todo o resto da personalidade dele é o mais genérico possível para que qualquer leitor possa se identificar com ele. Esse mangá não cai nesse clichê. Por quê? O Eren tem personalidade dele. O Armin tem a personalidade dele, a Mikasa tem a personalidade dela, e tem um elenco tão grande de personagens com personalidades diferentes que você vai achar um com quem se identificar, de verdade. Então, ele não precisa que o Eren seja genérico. O Eren tem sua personalidade e você entende muito bem ele. Ele é um moleque cabeça quente, ele fala o que quer, ele fala na cara do pessoal mesmo, tá nem aí. E um apelido que dão pra ele na história é o maluco por se matar, porque ele é afobado, ele vai na frente, sai fazendo tudo e depois se liga pra fazer perguntas. Já o Armin é um intelectual, ele é até chamado de herege em algum tempo na história, porque o avô dele tem um livro que fala sobre o mundo fora das muralhas, fala sobre grandes lagos que vão até onde a vista alcança, de água com sal, fala sobre terras de gelo, terras de areia, e ele quer ver esse mundo. E óbvio que ele passa esse sentimento de descoberta, de querer entender o mundo onde ele vive, esse mundo maior, além das muralhas, pro Eren e pra Mikasa.
A Mikasa já é uma garota bem traumatizada. Em dado momento você vai entender a história dela e ver por que ela é tão conturbada. Ela teve um sério problema com a família e acalhou dela acabar sendo adotada pela família do Eren. A Mikasa, basicamente, ela deve tudo ao Eren e por isso ela vai defendê-lo a qualquer custo e ela é tudo que ele tem, porque ela perdeu a família nessa invasão de titãs e tudo que ela tem em porto seguro dela é o Eren, então ela é meio que fissurada no Eren. Não naquele sentido genérico de animes e mangás de querer por querer namorar o personagem, ficar com aquele negócio clichê. Não, a Mikasa, ela é traumatizada e ela quer proteger o Eren, é mais uma obsessão de verdade. Por falar em trauma, todos os personagens têm algum trauma. E não foi aquele negócio básico, sabe? Você vê a coisa acontecendo, você vê como ele lida com aquilo, você vê que é um negócio muito mais profundo. Todos os personagens são profundos. Os personagens de elenco têm dois tipos. O pessoal do grupo, da turma de recrutas do Eren, né? Da Mikasa e do Armin. Todos eles, você acompanha o treinamento deles como soldados até se formarem e depois participarem das missões, das tropas deles e tudo mais. E tem os superiores, né? Basicamente são 3 superiores que acompanham eles, esse núcleo de novatos no exército. Então você vê não só eles treinando e criando laços, como também eles tendo que lidar com as ameaças lá fora. Vou comentar aqui um pouco sobre cada um desses personagens, porque eles são muito interessantes e os que eu mais gosto. Pra você perceber a diferença entre cada um, tem o Reiner, que é o cara meio que é o irmãozão de todo mundo, né? Ele meio que tenta cuidar do pessoal, ele se mete em perigos pra prevenir o resto e tudo mais. O Bertholdt é um cara mais caladão, mas que ele tenta ser a voz da razão no grupo, né? Meio que ele tenta ficar um pouco quieto pra analisar a situação e depois comentar o que ele acha. Tem a N, que é a esquisita, no sentido de, porra, ninguém sabe muito bem sobre essa garota, mas ela luta muito e ela meio que... ela prefere ficar quieta porque ela tem opinião sobre tudo. E quando ela abre a boca, você ouve o que ela fala e você fica, porra, é foda falar desse jeito, mas é verdade, ela tá certa. Tem o Jin, que é basicamente o rival do Eren, mas não no sentido do Naruto e Sasuke, é muito mais uma amizade com o negócio de eu quero superar você do que Naruto e Sasuke. E também a relação deles é muito mais profunda do que isso e tal. É o próprio Jin que bota esse apelido no Eren de maluco doido pra se matar. No início da história, o Jin, ele é meio que o cara que... ele quer se formar no exército justamente pra ir pra polícia militar e fugir dos titãs o quanto ele puder. Ele é meio desleixado, ele não liga muito pro resto do povo. Mas conforme a história vai avançando, ele evolui de uma forma maravilhosa. Na verdade, todo mundo aqui evolui, né? Mas já comento sobre isso. Tem o Marco, que é meio que o altruísta do grupo, é o pessoal que tenta botar... é o cara que tenta botar a moral pra cima de todo mundo e tenta ver as coisas do lado mais positivo e meio que abraça todo mundo. Tem o Cone, que é o cara desligado do grupo. A Sasha, que é a esquisita e a estrangeira. Porque a Sasha, ela veio da zona rural, então ela meio que fala diferente de todo mundo. Ela é a única que sabe atirar com arco e flecha e sabe, tipo, se virar na floresta e tudo mais. E por último tem a Krista e a Ymir. A Krista e a Ymir eu não posso falar muita coisa sobre ela, porque senão vai ser muito spoiler. Mas basicamente, a Krista é a delicada do grupo, que quer ter todo mundo bem. E a Ymir é a mais... tô cagando pra todo mundo, vou só salvar o meu. Mas você repara que todos os personagens têm meio que um estereótipo, né? Tem como se fosse um conceito que a gente já conhece muito bem. Mas eu te garanto, todos eles são muito bem explorados. Todos os personagens... eu tô resumindo desse jeito pra não dar spoiler, mas todos eles têm a sua peculiaridade. Por exemplo, a Sasha. Eu falei pra vocês que ela é a garota do interior, né? Quando a humanidade perde a primeira muralha, ela perde 1/3 dos territórios. Então todo mundo que habitava nas cidades dentro dessa muralha tem que ir pra muralha de dentro. Então, começa a ter um número muito maior de gente e várias vilinhas começam a surgir. E a Sasha e o pai dela discutem bastante sobre eles terem que largar o jeito de vida dele, né? Porque eles vivem no meio de uma roça, assim, uma fazendinha no meio do mato. E eles começam a discutir, porque, poxa, a Sasha, ela não quer deixar de ver o jeito dela, né? Deixar de colher, de cuidar de animais, caçar no mato. Mas o pai dela já percebe que essa floresta aqui, no dia que o governo quiser, vai tirar isso aqui tudo, vai assentar a gente aqui. Então a gente uma hora vai perder o nosso jeito de viver. E a gente precisa já se preparar agora para quando esse dia chegar. E a Sasha fala, não pai, o pessoal que se vire, nós temos o nosso jeito, eu não vou deixar de ver o meu jeito por causa do outro povo. Óbvio que a Sasha amadurece e ao longo da história ela percebe que, poxa, realmente tem gente precisando disso. Tem gente que precisa disso e, pô, é muito egoísmo meu querer manter o meu jeito de vida só por manter, quando tem gente precisando disso pra viver. E todos os personagens têm um amadurecimento muito grande e você percebe assim, a história começa com eles se formando na academia, né? Eles se formando como soldados.
E vai acompanhando até, sei lá, até eles serem 20 e poucos anos, né? Eles se formam com, sei lá, 15, 16 e até os 20 e tal, você acompanha eles muito bem. O próprio Eren, é assim, que tem um desenvolvimento que você percebe mais claramente, né? Tipo, ele primeiro é o cara que sai na frente e tal, e ele tem muitas dúvidas sobre si mesmo e sobre o pessoal ao seu redor, né? Tipo, ele fala, eu consigo me virar na porrada com esse cara aí, né? Mas aí chega alguém do lado dele e fala, cara, cai na porrada que vai dar merda ali, hein? Aí ele, porra, eu vou resolver isso aqui agora na mão com esse cara, ou vou ouvir meu colega que falou uma coisa aqui que pode mudar tudo. Além disso, a motivação de cada personagem é muito, muito clara. Pode parecer muito simples, simplório falar isso, que o Eren só quer matar os titãs do mundo. Fica parecendo o negócio do Goku, né? Que quer só ser o cara que melhor luta no mundo. No universo agora, né? No multiverso. Mas não, o Eren, ele percebe que uma hora que ele não vai conseguir fazer isso. Ele sozinho não vai. Então o objetivo muda, primeiro, de matar os titãs para achar o porão do pai. Porque em dado momento ele percebe que o pai dele era muito mais importante do que um simples médico. E o pai dele sumiu, mas deixou com ele a chave do porão. E como a casa dele ficava onde foi tomado por titãs, ele vai ter que dar seu jeito junto com a tropa de exploração para chegar lá. Porque, ao que parece, o porão dele tem uma grande revelação sobre o mundo em que eles vivem, sobre os titãs, sobre muita coisa. Então passa o objetivo dele a chegar no porão. Mas ele percebe que é um objetivo muito pessoal. Apesar de ter essa chance de mudar a história da humanidade, poxa, é difícil, né, você falar para todo o exército que, não, vamos parar tudo, vamos lá no porão. Não, não é assim que funciona. Então ele ajuda todo mundo, mas ele fala, olha, quando chegar a hora, eu vou lá e vou resolver meu negócio que eu quero saber. O Armin também tem um ótimo desenvolvimento, porque, cara, ele começa como intelectual, então ele nunca foi um bom da turma, ele nunca teve muita aptidão física. Mas ele sabe de estratégia, ele sabe planejar, ele repara muito nas coisas. Então a maioria das revelações de enredo ou de criação de planos é ele que faz. E são planos assim, maravilhosos. Já falei muito sobre os personagens, agora vou comentar um pouco mais sobre a técnica de escrita do Hajime Isayama em relação aos personagens. O primeiro que eu quero comentar são sobre os dilemas. Porque, como eu falei agora, desse negócio do Eren ter que decidir uma coisa e outra, isso acontece muito no mangá. E são momentos de uma tensão assim absurda. Por exemplo, decidir quem morre e quem vive. Sabe? Tem duas pessoas mortas, prestes a morrer, e a gente tem uma chance, a gente tem um kit médico para salvar uma delas. Quem te salva? Um moleque com tudo pela frente ou um cara que já tem tudo garantido na vida? São uns dilemas assim, absurdos, acontecem várias vezes, com várias situações bizarras, você fica, cara, eu não saberia escolher, você não sabe o que fazer, você fica muito tenso. Isso tudo num cenário todo de exército, de guerra. Porque na realidade é isso, né? São os humanos contra os titãs em uma guerra assim absurda. Então, toda vez que vai ter uma expedição da tropa para fora da muralha, você vê o plano deles, toda a formação dos comboios para ir para fora, uma formação assim tática e funcional demais, por exemplo, se comunicando por sinais de fumaça. E quando eles têm que fazer uma emboscada para pegar um traidor no grupo, você vê todo o planejamento de tudo e você fala, cara, isso aqui tem que dar certo. E quando não dá certo, você, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui agora? Isso também serve para as lutas, né? As lutas também você fica muito, muito tenso, porque a maioria dos personagens, por ter treinamento tático, a maioria dos personagens, tanto os inimigos também tem treinamento de guerra, então você vê assim as lutas tanto entre os humanos e os titãs, porque em dado momento vai começar a aparecer titãs diferenciados. A maioria são esses burrões que não fazem nada, mas tem os anômalos, que por exemplo são os que pulam, são os que se arrastam, são os que ficam parados, quando você se move ele vai atrás de você correndo. E depois, de dado momento na história, vai aparecer uns titãs com umas coisas mais diferenciadas. Não diferenciados a ponto, tipo, vilões de Resident Evil, que tem, sei lá, uma serra elétrica no braço. Não. Todos eles seguem o lógico, né? Não é um mangá com muita fantasia assim. No máximo eles botam esse conceito de titãs e mínima fantasia. Tipo, tem os titãs mais inteligentes, os titãs que correm mais, os titãs que arremessam, os titãs que uma cara passa, e por aí vai. Então você começa a ver que uma hora esses titãs vão cair em porrada com outros gigantes. E, cara, aí que entra E aí que entra a habilidade do Hajime Isayama de roteirizar. Nesses momentos de luta, de movimentação, de tática, o roteiro dele é absurdo. Você acompanha em cada quadro, a movimentação dos personagens é muito fluida. Você entende perfeitamente o que ele está fazendo. Como o braço do cara que estava aqui dando um soco passou para baixo para fazer tal coisa. Ou que veio o outro e juntou para dar uma imobilização. Então você percebe muito bem. A narrativa dele é muito, muito boa nesse quesito. Isso é muito necessário porque
Um dos principais elementos dessa história é o DMT, que é o dispositivo de movimentação tridimensional. Se trata de um equipamento que eles botam na cintura, né? Esse negócio que você tá vendo aí. E tem um cilindro de gás que movimenta uns ganchos que se propulsionam o pessoal para frente. Movimentação tridimensional porque nós humanos andamos em 2 eixos, né? No caso, os eixos horizontais. A gente vai para frente, para trás, para esquerda e para direita. Esse dispositivo é feito para a gente ir para cima e para baixo. Porque o ponto fraco dos gigantes é um pedaço atrás do pescoço. E para acertar isso, eles têm que ir para cima. Então, foi criado esse dispositivo junto com lâminas tipo estilete, que são descartáveis, mas são resistentes. Tem um fio resistente, então ela não perde o fio tão fácil, mas é para cortar esse pedaço. E por eles se moverem muito rápido e ter só o rastro de gás para dar a volta no gigante, cortar, subir em árvore, passar de um telhado para outro e tal, precisa dessa narrativa muito boa, muito nítida para você entender tudo. E é engraçado comentar sobre nitidez porque o traço do Isayama não é nítido, ele é muito rabiscado. Mas tem seu charme, eu acho muito bonito. Isso mais pra frente, porque um dos pontos mais baixos do mangá, na minha opinião, é a arte do Isayama. O Ataque dos Titãs é um dos primeiros mangás dele. Na verdade, é o primeiro mangá dele de grande porte desse jeito. E por isso, a arte no início do mangá, ela é bem ruim, de verdade. Mas, conforme você vai lendo, ele vai melhorando de uma forma assim absurda. Lá no 4º volume, a arte já tá muito boa. E lá pro volume 10, 12, tá maravilhosa. Então, você vai lendo e vai vendo a evolução do cara, tanto em narrativa quanto em arte, né? Tipo, narrativa que eu digo porque nos primeiros volumes ele surta um pouco e bota a página com 10 quadros. Mas lá pra frente ele entende como isso funciona e conserta a narrativa e fica muito melhor. E ele sabe que a arte dele não é tão boa no início. E conforme a coisa vai melhorando, ele vai meio que te agradecendo pra acompanhar ele, né? Então, por exemplo, no início do mangá você vê a anatomia zoada, quadro zoado, personagem com a cabeça toda torta e tal. E lá na frente ele fala, obrigado por confiar em mim, obrigado por me acompanhar, apesar da minha arte não ser boa. Toma aqui. E ele mete uma página, ele mete um quadro de 2 páginas assim, de uma perspectiva da cidade inteira e tal. E você, meu Deus, que lindo isso. Então você pega assim, o volume 20, o volume 30 e compara com o primeiro volume, você vê que tem uma evolução muito grande. Um outro ponto ruim que eu tenho que comentar é a noção de tempo dele. Tem dados momentos em que tem várias coisas acontecendo. Tem um grupo fazendo uma coisa em um lugar, outro grupo fazendo outra coisa em outro lugar e outro grupo fazendo outra coisa em um terceiro lugar. E às vezes a noção de tempo fica zoada. Por exemplo, nessa história que eu contei no início do Eren perdendo a mãe, você não sabe quanto tempo se passou de que a muralha foi quebrada e os titãs chegaram na casa dele. Parece que foi rápido demais, ou às vezes parece que foi lento demais uma coisa acontecendo. Então a noção de tempo fica meio ruim. Melhora também ao longo da história, mas no geral, tem horas que você vai parar e falar, como assim? Quanto tempo se passou disso aqui? Então fica um pouco zoado, você não entende muito bem como as coisas funcionam assim na hora, né? Mas com o tempo ele também melhora isso. Agora voltando no ponto que eu comentei lá atrás, do mundo ser brutal, é porque os titãs são violentos. Os titãs vão pisar em gente, vão comer gente, vão destroçar pessoas. Vai ter 4 titãs lutando pra pegar uma mesma pessoa, então vai despedaçar o ser humano. E o mangá é explícito. Ele vai mostrar o sangue, ele vai mostrar as vísceras, vai mostrar cabeças explodindo, corpos sendo destroçados e tal. E quando eu disse que o mundo é brutal, é porque ele é brutal. Mesmo. Em vários aspectos. Por exemplo, violência explícita, qualquer um pode fazer, mas mostrar isso de um modo psicológico no personagem é muito melhor. Por exemplo, ele mostra, depois dos titãs invadirem a cidade, o exército tendo que limpar os destroços, limpar a sujeira. Então tem que recolher corpo, tem que identificar corpos. E ele mostra isso, mostra os colegas andando e vendo os amigos mortos, despedaçados, tendo que identificar. Uma coisa muito boa do roteiro também é que ele não dá tempo para você lidar com isso. Na hora você vê a pessoa morrendo de uma forma extremamente violenta e você, meu Deus, e já segue para fazer outra coisa, porque não dá para parar. Os titãs estão aqui atrás, correndo atrás de gente, não tem como parar agora. Quando a gente estiver seguro dentro da muralha, a gente para e faz um funeral. Mas agora não tem como, deixa a lágrima para depois. E é muito bom você ver tanto o pessoal tendo que, tipo, porra, meu amigo morreu, meu melhor amigo morreu aqui agora, eu não tenho o que fazer. Esse desespero da hora. E depois, quando baixa a adrenalina, a pessoa parando e chorando, se acabando de chorar e tendo que lidar com a perda depois. Então ele sabe dosar muito bem o drama e a violência. Tanto gráfica, no traço dele, quanto psicológica nos personagens quando eles vão, e como eles vão lidar com isso no futuro. Tudo no mangá serve para alguma coisa.
cada fala de personagem vai impactar alguém que vai falar, porra, eu não tinha pensado nisso. Cada ação também vai falar, alguém lá na frente falar, porra, eu acho que esse cara é um traidor por causa disso aqui que ele fez. Então não tem nada no roteiro é jogado fora, não tem nenhuma gordura, não tem nada assim que você fale, pra que isso que tá na história? Não precisava disso. Não, tudo na história é dosado, é muito bem dosado e tá no nível certo. Até mesmo as reviravoltas. Tem muita história que faz muitas reviravoltas e fica perdido no meio dela. Aqui não. Cada reviravolta tem o seu tempo e como todo o roteiro do mangá foi escrito antes, ele só tá executando agora, quando você tá lá na frente e vê uma reviravolta, você para pra ver os mangás anteriores e você fala, meu Deus, isso tava lá, eu não tinha nem percebido. Ou você vê como tudo é muito bem construído. O universo, o roteiro desse cara é muito bem feito, muito bem construído. E muito coerente com todas as propostas, né? O universo tem suas regras e são seguidas à risca até o final. Então, não tem personagem voltando à vida. Toda morte, assim, você sente ela, você fica agoniado com as coisas, você fica aflito com tudo que está acontecendo. E isso também serve para falar que ele não subestima o leitor. Ele não fica tendo que te explicar tudo por tintim por tintim. Não, ele sabe que você está entendendo a coisa, então ele explica e depois segue a história. Ele não fica lá, você entendeu de fato? Ou como eu já te disse, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, o personagem não sabe, ele bota alguém lá, explica o personagem, depois segue reto. Isso quando ele para explicar, né? Porque uma coisa boa do Hajime Isaima também, ele não vai ficar pegando sua mão e te mostrando tudo. Ele mostra, você entende mais graficamente do que realmente né, na fala de alguém. E é legal também que quando uma coisa é muito grande para ele explicar no mangá, ele faz um spin-off. Então tem 2 spin-offs de Ataque dos Titãs. Um que explica a história de um dos personagens de alta patente no mangá, para explicar por que é tão foda. E a outra que é para explicar a criação do DMT. Então, eu recomendo esses mangás, são bem legais e tal. O da história do Levi tem só 2 números, então é facinho de achar. O Antes da Queda tá saindo ainda, então não sei quanto tempo vai estar por aí. Mas, por que eu tô fazendo esse vídeo agora? Porque eu não aguento esperar sair o mangá físico. Então, é um dos poucos quadrinhos que eu leio digital. E, pelas entrevistas do Hajime Isaima, falta 1 ano pra acabar a história. Os capítulos são mensais, né? Então faltam 13 ou 12 capítulos pra acabar a história. Então eu acho que é um bom momento para comentar com vocês e mostrar que é um mangá muito bom. E que, mesmo que você não ache a versão física mais, né? Porque o número 1 saiu faz bastante tempo, né? Nem sei em que ano isso aqui saiu. Novembro de 2013. Então vai ser um pouquinho complicado de se achar, né? Até que tem lojas como a Comics metendo a mão nisso aqui. Mas, cara, dá esse jeito para ler. Lê emprestado, compra em sebo. Lê em digital mesmo, porque vale muito a pena. Eu espero ter conseguido passar para vocês todos os aspectos que me intrigam, que me fazem ser um grande fã de Ataque dos Titãs, ser o meu mangá favorito da década, sério. Ele fica empatado com o mangá da minha vida com Fullmetal Alchemist, mas, mano, sério, Ataque dos Titãs tem tanta reviravolta, tem tanta coisa boa, mas tanta coisa boa. Eu tô aqui meia hora falando pra vocês como esse mangá é bom e todas as coisas boas dele. Então, eu espero ter ajudado vocês. E eu agradeço muito ao grupo da Tropa da SNK Project por ter me ajudado na construção desse vídeo, né? Eu pedi pra eles sugestões de coisas pra comentar sobre por que você é tão fã de Ataque dos Titãs. Mais uma coisa que vale a pena pra você começar a ler agora é que não dá tempo de você participar da base de fãs, participar das discussões, participar das teorias, da empolgação pra esperar sair o capítulo. Então eu recomendo isso, não só pelo roteiro, mas também por essa partezinha extra de querer ver mais, né? Participar do grupo, participar das discussões e tudo mais. Porque quando o manga acabar, acabou tudo, meio que o final vai ser explorado por aí. Então, vale a pena você sentar agora, ler e participar desse fervor da comunidade, né? Então, obrigado a você que viu até aqui. Espero que você tenha que eu tenha conseguido despertar interesse para ler esse mangá maravilhoso. E eu vejo você no próximo vídeo e falou!